Caramujo ia ler um comentário ali que eu acho que é importante a gente dizer, que é o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo. Ele ainda tem o escudo FIFA, sim, né? Eu Ah, acho que deve tem. ter, não Deve. merece, não tem. Deixa eu pegar aqui no site da CBF. O VAR vai ser o mesmo de domingo. Acho que não teve tanta coisa assim, não, né? O Valuzinho, eu acho que deu uma empolgada naquela mão lá. Alguém achou pênalti? Eu não. Na transmissão eu até falei, eu acho que eles levaram em conta a carga que se eu não me engano, é o Cedric Soares, né, que sofre a carga ali por trás e a bola bate na mão dele, e aí tem a questão do braço colado, mas eu não achei pênalti, não. Eu achei pênalti na hora, depois revendo o lance com a câmera de frente, eu achei pênalti de novo, e com a câmera nas costas eu vi essa ação que o Pedro está falando. Aí acabou porque me convenceu que poderia ser não pênalti, pensando que seria um lance de interpretação. Mas a câmera de frente fica muito claro que para mim seria pênalti. Acho que não foi, não. Não foi dessa vez, não. O Jonas Na Vilela minha, até fez um comentário ali pertinente. Se fosse contra a gente, dariam. Isso é fato. Se fosse contra o Cruzeiro, dariam pênalti. Isso eu concordo. É porque não sei se olhariam todas as câmeras, né, que tinha que ser olhada. Mas aí o o que acontece? Samu, Ontem saiu. ele é FIFA sim, tá? O Flávio, o único que saiu do ano passado para cá foi o possante Braulio da Silva Machado para a entrada do Matheus Candansan, que é horroroso. Mas enfim, Misericórdia. né? O Flávio Deus segue Esse é lá abençoe aquele a que firme. arbitragem. parece o Matheus Vital, esse Matheus aí? É aquele que É, parece o É, Matheus Vital? é um mais novinho. é ele de A São gente Paulo. nunca fica livre do Vital, mano. É o Esse próprio. é bom árbitro, viu? Nu! Mas aqui, agora eu fui ver ali, o Flávio Rodrigues de Souza apitou Fortaleza e Inter na rodada. Chute na cara. Não, vocês viram o lance que não expulsou o Vitinho do Inter? Vi que você Sim. postou lá. Bizarro. Não, já amarelado e não. Mas aí o Flávio Rodrigues de Souza, no ano passado, teve Cruzeiro e Bahia. Próprio Cruzeiro e Bahia. O jogo foi no Mineirão. A gente estava vindo de uma data FIFA e já era o Diniz, né? Cruzeiro e Bahia, cadê? Sim, Diniz. Sim, tinha perdido pro Fluminense lá, depois de errar 500 gols. Aí enfrentou o Bahia. 18 de outubro. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses depois, ele é escalado. E aí, o que eu estava falando? O lance foi esse aqui, ó. O Cruzeiro tinha feito 1-0, e aí vem uma cobrança de escanteio, o João Marcelo escora e o Caio Jorge faz o segundo gol. Ali, 2-0 e acabar o jogo, né? No campo deram, aí ficou esperando. Aí ele teve que ir ao VAR, porque o Vidalba estava um pouco impedido. Eu acho até que é uma discussão que cabe. Se desse o gol, ali o Diniz reclamando, e ele vai e considera que o Vidalba participa. O lance é isso aí, ó. Aquele zagueiro ali do Bahia, não sei se é o Gabriel Xavier, né? Faz uma cena. Olha lá. A bola passou muito alta ali, o João Marcelo participa. E aí o Flávio foi ao VAR e considerou que o Vidalba, em posição de impedimento, ele participa ali da jogada e o gol foi anulado. O Cruzeiro reclamou na CBF, na época, e agora, 6 meses depois, quarta rodada, está aí Flávio Rodrigues de Souza no apito. Eu sei que a comissão mudou, né? A informação até é que o Cruzeiro ele entrou em contato, né? Mas a escala sai e aí mudar um árbitro assim eu nunca vi, né? Depois que saiu. Mas é um cara que vai chegar pressionado por todos os lados, né? Eu acho que é uma coisa que é muito simples de se evitar, desde que você faça
o básico ali, né? Por mais que tenha mudado a comissão de arbitragem, tem gente lá que estava na do ano passado, né? Então, eu sei que não dá para você considerar tudo, né? Mas um Google que desce, né? Flávio Rodrigues de Souza e Cruzeiro. Poxa, 6 meses aconteceu isso aqui, velho. Vamos escalar esse cara. É tão simples de se evitar que eu acho que não vai ser bom para ninguém, velho. Para o Cruzeiro, para o Bahia e para o próprio árbitro. Eu, sinceramente, fico bem espantado assim com isso, né? Eu lembro que na época a gente discutiu esse lance aqui no Regenerativo. A cena do zagueiro do Bahia é assim, absurda. Alguém também lembrou aqui no chat, né? Foi mais ou menos parecido com o que aconteceu no gol do Pablo Verrete, né? Nesse fim de semana aí, pelo Vasco Sport. E aí o Vidalba ali estava em posição irregular, mas eu acho que ele não tem essa influência toda no lance, mas acabou ali o árbitro, após consultar o VAR, entendendo isso. E eu concordo muito com o Samuel, né? Você já coloca o árbitro numa situação, até principalmente para o torcedor do Cruzeiro que vai ao estádio, qualquer movimento do árbitro dentro do jogo, ele já vai estar pressionado, né? O torcedor já olha para ele com essa desconfiança, porque ele foi ali primordial no resultado, porque depois o Cruzeiro acaba sofrendo um gol ali do Bahia já na reta final da partida. Então, é um erro para mim da comissão de arbitragem, e acho que também o Cruzeiro acabou ali comendo um pouquinho de mosca, de não já deixar bem claro, olha, evitar esse tipo de árbitro. Só que o Samuel falou no começo do programa, e eu estava pensando nisso também enquanto ele comentava, se a gente for fazer uma lista dos árbitros que já prejudicaram o Cruzeiro e que deveriam ficar um pouquinho afastado da arbitragem, a gente ia ter que fazer tipo o campeonato da Arábia Saudita, né? Contratar árbitros de fora para virem apitar o Campeonato Brasileiro, principalmente os jogos do Cruzeiro, porque o que não falta aí são árbitros que já prejudicaram o Cruzeiro de alguma forma. Quando eu lembro do Flávio, eu só lembro do Pesolano, pegando ele pela gola. É um árbitro que tira qualquer um do sério. É difícil da gente falar algo que seja profissional nesse sentido, né? A CBF fazendo exatamente o que ela está fazendo, ela deixa muito claro também ao torcedor sobre a credibilidade da competição, né? Não está muito preocupado com relação à arbitragem, se tem ou não impacto, ou se houveram alguns lances, né, que impactaram diretamente os clubes. Então, assim, quando quem tem que cuidar não cuida, fica difícil também. Eu acho que o Cruzeiro deveria, sim, fazer uma reclamação pedindo, né, que fosse a troca. Acho que era uma maneira mais justa por parte do Cruzeiro, e aí fica a critério, sim, da CBF, né, de acatar ou não. De qualquer forma, acho que o que mais me incomoda no Flávio são os conceitos básicos da arbitragem, que muitas vezes foge dele, né? A questão dele não ser o protagonismo, ele está sempre se envolvendo em situações onde ele quer chamar atenção para ele, né? A questão de aplicar as regras sem favorecimento. É notório que muitas vezes acontece isso também através do Flávio. Então, assim, acho que umas coisas meio básicas assim do futebol sempre acabam acontecendo com ele. Eu não vejo ele como uma figura representativa de um profissional que seja nem favorecendo um clube, nem outro, sabe? Ele está sempre se envolvendo em alguma discussão dentro do campo que acaba deixando o torcedor desconfiado, e com razão. Não tira razão, não. Feliz é o Pesolano, que esbravejou ali na beirada do campo e fez o que fez. Mas, enfim, vamos ver. Tomara que a gente possa ter o menos impacto possível com relação à arbitragem no resultado final. O Cruzeiro já tem muita dificuldade, não precisa de algo que seja externo vir atrapalhar ainda mais um planejamento para essa partida, que nós já sabemos, né? Independente de arbitragem, será um confronto bastante difícil. Pesolano era a paz em pessoa, né? Fico me perguntando assim se ele fazia meditação, o que era, porque era incrível mesmo de ver. E eu tava vendo aí o lance e ficando com raiva de novo, né? E pensando aqui, o trabalho do Diniz já não era aquelas coisas, né, gente?
e aí você ainda tem um gol mal anulado, é complicado, né? Às vezes é uma vitória que dá confiança para o time e a gente poderia... Aliás, esses 3 pontos aí teriam feito muita diferença para a gente, né? Hoje a gente estaria aí em outra competição, mesmo tendo feito o Campeonato Brasileiro péssimo que nós fizemos no segundo turno, mas esses pontos aí fizeram muita diferença, né? A gente teria ficado em 8º e o Bahia em 9º. Mas, enfim, o que eu queria comentar, assim, não quero me estender sobre o Flávio, acho que todo mundo já tem opiniões sobre ele, tem alguns rostinhos aí da arbitragem brasileira que a gente vê quem vai ser e já fica, hoje vai ser aqueles dias, né? Mas eu queria entender, até não sei se você tem essa informação, Samuca, o que o Cruzeiro poderia fazer de mais efetivo para evitar, assim, ele pode fazer um protesto, ele pode pedir para a CBF não escalar determinados árbitros, ele pode se posicionar nas suas redes sociais, né, no seu site, falando para o torcedor que fez protesto, que às vezes eu sinto que falta um pouco isso, assim, a gente já falou muito de arbitragem aqui, até em função da situação lá com o Inter, e igual eu falei, a arbitragem é ruim, é um problema estrutural, e os clubes não estão interessados em resolver o problema. Basta ver a postura do Internacional no jogo contra o Cruzeiro, no jogo agora contra o Fortaleza. Cada clube está preocupado com si. Eles não pensam em sentar e resolver os problemas do futebol brasileiro, né? Então, já que o problema é estrutural e não tem nenhum sinal de que vai ser resolvido, eu já falei isso aqui também. Você tem que reclamar antes, durante e depois, igual um clube aí faz. E é mais ou menos isso, assim, é aquele coitadismo e tal, para ver se o árbitro pensa 2 vezes, se vai lá no VAR, se busca mais uma imagem, né, para chegar na conclusão correta. Então, eu fico me perguntando se o Cruzeiro não poderia ser mais incisivo, sabe? Nessas atuações, assim, de pedir para determinados árbitros não participarem, de reclamar, de ir às suas redes sociais e falar que fez protesto, sabe? Deixar claro para o seu torcedor, assim, o seu posicionamento, porque passa a sensação de uma certa passividade, né, em relação a essas situações, e aí é muito ruim, porque a gente não tem esperança de que a arbitragem vai mudar por si só, né, assim, tá muito claro aí que o cenário é esse, e a tendência talvez seja até piorar, mas talvez o clube ser um pouquinho mais incisivo e reclamar mesmo, gente, não tem o que fazer, tem que reclamar antes, durante e depois, eu não vejo outro paliativo, sabe? Eu, nesse caso, eu confesso que eu não sei o que é melhor ou menos pior. Tipo, se sai um árbitro desse, você vai lá, posta nas redes sociais e tudo, porque esses caras aí, eles vêm e fazem o que eles querem e não acontece nada, né? Então, eu não sei se isso daria um efeito positivo ou um efeito pior ainda. Eu acho que tem que passar uma lista lá. Ó, árbitros, personas não gratas aqui no Cruzeiro. Pelo menos do último ano, né, ou dos últimos 2 anos. Eu não sei se o Cruzeiro... Eu até tinha vontade, ó, sobre a escalação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, o Cruzeiro é contra, não sei o quê. O que aconteceria, né? Vocês conseguem uma definição sobre? Eu acho que aí o cara vem com mais ódio ainda. É Já sério. vem com E sangue fica no muito olho pra claro o vingança. despreparo, né? Porque se ele vem dessa maneira, é despreparo, né? Então, acho que o Cruzeiro tem argumentos plausíveis para poder questionar junto à CBF. Isso é claro. Isso não é, somos nós, torcedores, que estamos criando. Agora, Sim, eu mas acho eu que digo você jogar o árbitro contra a opinião pública antes de um jogo, né? Eu não sei qual que é o efeito disso na prática. Eu mas acho que não questionar seria bom. depois também não adianta. Quantas vezes o Cruzeiro já fez lá um relatório questionando os impactos gerados por uma arbitragem que acabou favorecendo um certo time ou um certo lance? Também, aparentemente, não tem mudado muita coisa, né? A gente viu pela Federação Mineira, convocou uma reunião, conversaram lá, né, entre os representantes do Cruzeiro, mas e na prática? A gente não tem visto nada acontecendo, né? De diferente, né? Agora, se tratando da CBF, é a mesma coisa. O pior, para mim, é que se muda, a gente também talvez poderia cair no mesmo contexto, né? Porque a qualidade da arbitragem ela é muito ruim, né? E aí a gente não está falando de 1, 2 ou 3, né, árbitros. Estamos falando, acho que até meio generalizado.
Se a gente avaliar tudo que vem acontecendo nos estaduais, é muito de dar azia, assim, de saber que eles vão estar no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil. Acho que não tem muito para onde a gente fugir, não. Mas ainda assim, se tivesse autonomia, eu prefiro chegar na CBF, falar antes, conversar antes a respeito, do que vir depois querer alguma atitude por parte da CBF depois que o jogo já aconteceu. Não, assim, aí no off, né? Ligar para a CBF e tudo. Agora, publicamente, eu acho que o efeito não seria bom.